8º ano. Hoje estou fazendo a introdução da semana 3 do PET 2 de 2021. Professor Cristiano. Então vamos lá. Qual o assunto que a gente vai trabalhar nessa semana 3? A gente vai trabalhar com par ordenado e equações do primeiro grau, representadas no plano cartesiano. Na verdade, a gente vai trabalhar também com função do primeiro grau. Então, o que é um plano cartesiano? O plano cartesiano ele é formado por dois eixos perpendiculares entre si. O que é isso? Então, vamos lá. Os eixos perpendiculares, olha, é quando formam um ângulo de 90 graus. Aqui tem o eixo da horizontal, esse eixo aqui, ó, que a gente vai chamar de eixo X. Esse eixo é chamado de eixo X. E temos o eixo da vertical, que é chamado de eixo Y. Então, toda vez que a gente for fazer um plano cartesiano, a gente vai fazer uma reta X na horizontal e uma reta Y na vertical. Então, pessoal, o eixo da vertical o eixo da horizontal é chamado de eixo X, que é esse eixo aqui. O eixo da vertical, que é esse daqui em pé, como se fosse em pé, é o eixo Y. Ele é chamado de eixo das ordenadas. Esses eixos são perpendiculares entre si. O encontro deles é o ponto de origem, que é o valor 0, 0. Observe que eles encontraram nesse ponto aqui. E esse ponto é 0, 0. E divide o plano cartesiano aqui ficou faltando M, em 4 partes, chamados de quadrantes. Então, todo plano cartesiano ele é dividido em 4 partes. Esse daqui da direita aqui é o primeiro quadrante. É no sentido anti-horário. Você localizou o primeiro, o outro é o segundo, terceiro e quarto quadrante. Por que anti-horário? O relógio não anda nesse sentido assim? Então, anti-horário é o contrário do relógio. Ó. Anti-horário. Ok? As coordenadas de um ponto, de um plano cartesiano, formam um par ordenado x, y, que a gente vai entender agora. Vamos entender de acordo com a atividade. Então, pessoal, antes de continuar a atividade, o exemplo, então, por que um par ordenado x e y? Por que fala ordenado? Porque sempre vai vir o x primeiro e depois vai vir o y. Sempre o x e depois o y. Nunca vem o y e depois o x. Então, vamos para o exemplo. O preço do quilograma de fubá custa R$2. Através dessa informação, podemos escrever uma tabela, localizar os pontos no plano cartesiano e fazer um gráfico e escrever se a função é crescente ou decrescente. Então, vamos lá. Primeiro, a tabela. Nessa tabela, eu vou colocar quantidade de quilos de fubá. Vou colocar o preço a ser pago. E vou formar o par ordenado. A quantidade de fubá a gente vai chamar de X. E o preço do fubá, o preço do quilo de fubá, a gente vai chamar de Y. E o par ordenado vai ser X e Y. Então, se eu comprar 0 quilos de fubá, eu vou pagar R$0. Então, o par ordenado vai ser 0, 0. Se eu comprar 1 quilo de fubá, eu vou pagar R$2. Porque cada quilo não vale R$2. Então, vai formar o par ordenado 1 e 2, 1,2. Se eu comprar 3 quilos de fubá, eu vou pagar R$4, que é R$2 cada quilo. Então, formou o par ordenado 2,4. Se eu comprar 3 quilos, vou pagar R$6. Então, 3,6. Então, pessoal, se eu comprasse 4 quilos de fubá, se eu fizesse aqui mais uma linha nessa tabela, aqui seria 4, aqui seria 8 e aqui seria 4,8. Ok, pessoal?
como cada quilo de fubá custa R$2, então podemos dizer que y é igual a 2x. Pessoal, então, através desses pares ordenados, eu consegui achar a função, que é y igual a 2x, ok? É como se fosse assim, o quilo é R$2. Agora, vamos montar o gráfico. Observe que a gente formou esses pares ordenados aqui. Então, a gente formou o par 0, 0, 1 e 2, 2 e 4 e 3 e 6. Esse 4 e 8 eu coloquei agora. Então, ele não vai aparecer no gráfico. Então, vamos lá. Então, eu fiz o eixo X de verde, que é o eixo da horizontal. Os valores de X, lá, vão de 0 até 4. No caso, eu vou usar de 0 até 3, tá? E o valor do Y, que é o valor a ser pago, vai de 0 até 8. E a gente vai usar até o 6 só. E os pares ordenados estão à direita aqui. Então, vamos lá. Quando o X vale 0, quanto que vale o Y? 0. Então, aqui está na origem dos eixos, aqui, ó, onde os eixos se encontram. O eixo X e o eixo Y encontrou um com o outro. Agora, o segundo ponto aqui, ó, 1 do X e 2 do Y, formou 1,2. Olha, observe que esse pontinho aqui, eu fiz um pontinho aqui, ó, ele está no rumo do 1 do X, está no rumo do 2 do Y. Agora, depois é o ponto 2 e o ponto 4, 2,4. Então, encontrou no X igual a 2 e no Y igual a 4. E, por último, 3 e 6. Então, encontrou no X igual a 3 e no Y igual a 6. Olha lá. 3 do X, aqui, olha, está no rumo do 3 do X, olha lá em cima, o pontinho, e em cima do 6 do Y. Então, eu consegui fazer um gráfico. Perguntou também se esse gráfico é ascendente ou crescente, né? Ou decrescente. Como que eu vou olhar isso? Tem duas formas de olhar. Quando o valor de X é positivo, aqui, olha para você ver. 2x é como se fosse mais 2x. É positivo. Outra forma de olhar. Os valores de x foram aumentando. E os valores de y também foram aumentando. Então, se um aumentou, o outro aumentou também, então ele é crescente. Outra forma de olhar é o gráfico da esquerda para a direita, está subindo a montanha. Olha para você ver, subindo. Então, ele está crescendo ou ascendente. Ok, pessoal? Pessoal, agora vamos fazer o segundo exemplo. Agora vamos usar... Com o erro aqui, tá, pessoal? Vamos usar a função y é igual a menos x mais 3. Tá vendo que apareceu um menos aqui? Antes de continuar, eu já posso falar que esse gráfico vai ficar decrescente ou descendente. Aí pediu assim, faça uma tabela, localizar os pontos no plano cartesiano, fazer um gráfico e escrever se a função é crescente ou decrescente. Então, vamos lá. Coloquei no x, coloquei o y e coloquei a forma do y na frente. E escrevi para ordenado aqui. Então, agora eu escrevi esses valores. Esses 5 valores que eu coloquei aqui, eu coloquei por conta própria. Poderia ser outros valores? Sim, mas eu resolvi colocar esses 5 valores. Agora, eu vou substituir esses valores aqui no lugar do x. Então, o y é menos x mais 3. Então, vai ficar menos. Aí, no x não é menos. Então, vai ficar no lugar do menos aqui, eu vou colocar menos aqui, ó. Menos 2. Mais 3. Esse menos com esse menos vai ficar mais. Então, vai ficar 2 mais 3, que é igual a 5. Então, montou o par ordenado com menos 2 e 5, né? Olha o par ordenado na direita aqui. Depois, eu substituí por menos 1. Ó, não tem um menos aqui? Ó, o menos aqui, ó. Esse menos aqui. Aí, não tem menos 1? Aí, coloquei menos 1. Mais 3, na fórmula. Menos multiplicado por menos é mais. 1 mais 3 é igual a 4. Então, formou o par ordenado, menos 1 e 4. Agora, o terceiro par ordenado. 0, então, vou substituir por 0 aqui, ó. Menos 0 mais 3. Gente, o 0,
ele é um número neutro. Então, ele não altera a conta, sendo positivo ou negativo, porque na verdade o zero não tem sinal. Então, 3 tira 0 é 3. Então, formou 0,3. No lugar do 1 aqui, ó, vou substituir por 1. Então, aqui eu vou colocar 1, vai ficar menos 1 mais 3. 3 menos 1 é igual a 2. Olha lá. Formou o par ordenado 1,2. E por último, o ponto 2. No lugar do x eu vou colocar 2. Então vai ficar y é igual. Aqui ficou errado, ó. Menos 2 mais 3, que é igual a 1. Então ficou o par ordenado 2,1. Agora vamos ver o gráfico. Observe que eu comentei lá em cima que vai ser decrescente. Vamos observar? Então, vamos pensar aqui, ó. O ponto menos 2 e 5. Vamos ver onde que está. Olha para você ver. O menos 2 do x está aqui. Agora, eu tive que acrescentar a esquerda do gráfico. Olha para você ver. Menos 2 e no rumo do 5 lá. Do 5 do y. Então, ficou menos 2 e 5. O segundo par ordenado é menos 1 e 4 lá. Menos 1 e 4. O terceiro par ordenado é o par 0 e 3. Olha lá. 0 e 3, pessoal, quando é 0 assim, é porque está em cima do eixo. E o 3 está do lado do y, então está em cima do 3 do y. Depois o par 1 e 2, olha lá. 1 do x e 2 do y. E por último, que eu não coloquei o pontinho lá, 2,1. Se eu continuasse fazendo esse gráfico, ia ser 3 e 0 aqui. Mas eu não continuei. Essa reta é infinita. Tanto a de cima como essa é infinita. E ela é decrescente. Tanto pelo sinal de menos aqui. Olha para você ver. Outra coisa que você pode observar. Enquanto o x está aumentando, está passando de negativo para positivo, o y, está diminuindo lá. O y está diminuindo, olha para você ver. Então, por isso que é decrescente. Então, o gráfico ficou decrescente. Essa função é decrescente ou descendente. Pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Curte lá e dá um like para mim, fazendo um favor. Se quiser comentar, fique à vontade. Muito obrigado.